Olá, estamos aqui para apresentarmos uma videoaula, tá? É um trabalho que a gente está realizando na disciplina de estágio supervisionado 4, com a coordenação dos professores Johnny e a professora Cristiane e a tutoria da professora Ana Maria, tá? Aqui quem vos fala, Elisiane e Nilma Soares. Estrutura do plano de aula. Primeiro, plano de aula período quinzenal. Dado de identificação, escola Zum Zum. Professora Maluquinha, disciplina de biologia, a série primeiro ano do ensino médio, turmas A, B e C. O período matutino, vespertino e noturno. Quantidade de aulas, 4 aulas. Esse Zum, a escola e professora, a gente colocou nomes fictícios, tá? E 4 aulas aí, no caso, seria para cada turma, o período quinzenal de 15 dias no plano de aula. Bom, a terceira estrutura do plano é o tema, nesse caso, é constituinte da vida, que tem como conceito fundamental que eles são, né, os principais elementos químicos dos seres vivos, ou seja, são as moléculas constituintes da matéria viva, né, no caso do ser humano, de qualquer outro animal. A quarta estrutura é o objetivo geral. Identificar as moléculas e substâncias químicas fundamentais dos seres vivos e compreender as características físicas e químicas das proteínas. Os objetivos específicos é destacar a importância das proteínas para a vida, descrever sua estrutura e funções, inclusive o seu papel no controle da produção e expressão do material genético. Reconhecer as proteínas como um dos principais componentes químicos formadores dos seres vivos. Reconhecer as funções das proteínas no processo da vida. A quinta estrutura são os conteúdos. Nesse caso, a gente vai trabalhar com proteínas e desnaturalização proteica, proteínas como enzimas e sua estrutura e as funções das proteínas. O desenvolvimento do tema é a primeira aula, proteínas e desnaturação proteica. Nesta, os alunos serão indagados a responder quais são as moléculas orgânicas ou nutrientes necessários para a sobrevivência dos seres vivos. E durante essa etapa, sugira o comentário das proteínas. Assim, neste momento, eles receberão um texto onde visualizarão o que são as proteínas e qual sua importância para os seres vivos. Além disso, poderão compreender que as proteínas são digeridas em aminoácidos que são utilizados pelo organismo para formar novas proteínas. A aula será expositiva e dialogada, participativa, onde os alunos farão leitura do texto silenciosamente. Depois, coletivamente e por fim será discutido o conteúdo abordado no mesmo. Nesse caso aqui, a gente vai indagar esse aluno, perguntar o que eles sabem sobre o conteúdo, né, sobre o que está sendo apresentado a eles, e após as respostas, eles vão estar recebendo esse texto como uma forma de apoio, tá? E assim a gente vai ter a segunda aula, que já vai passar para as proteínas, enzimas e a estrutura dela. No caso, nessa aula aqui, a gente vai passar alguns conceitos básicos para ele. Dentro disso, a gente vai colocar: conhecer a estrutura das proteínas é importante não apenas para entender como elas são formadas quimicamente, mas sim porque sua estrutura confere sua função. A atividade biológica depende de sua forma. Assim, elas podem ser descritas considerando níveis de organização, pois possuem uma estrutura primária, né, que no caso seria a sequência linear dos aminoácidos da proteína, a estrutura secundária, que seria a maneira como esses aminoácidos se organizam no espaço, a estrutura terciária, que é a maneira como essa proteína se organiza no espaço tridimensional, ou seja, né, o movimento dele, tá? E a organização que vai ter das alfa-hélices aí, tá? Das A-hélices. E das fitas B também. E a quarta estrutura, a quaternária, é quando a proteína tem 2 ou mais cadeias polipeptídicas. O primeiro momento da aula será audiovisual, com a exposição do vídeo
contendo a música das proteínas que está disponível. Isso, aí no caso a gente vai passar aqui como que esse aluno ele pode ter o conteúdo acessado, no caso aqui com esse videozinho bem curtinho. Hoje, no balanço das proteínas, vamos cantar um pouquinho sobre esse composto que abunda demais. Composto orgânico que é muito abundante, abunda sempre, abunda muito, abunda à toa. Com tanto abunda a gente acaba delirando, acreditando a proteína é uma boa. Várias funções tem nesses polipeptídeos, de dois processos eles aparecerão. No núcleo começando com a transcrição, no citoplasma acontece a tradução. Tem proteínas na formação de tecidos, nas cartilagens e também outras funções. Colágeno e queratina são estruturais como hormonal. A insulina é demais e na defesa aparecem anticorpos. Respiração envolve a hemoglobina. Também nós vamos encontrar a proteína nas reações catalisando como enzima. Toda enzima será sempre proteína. Em toda proteína é sempre uma enzima. Toda enzima será sempre proteína. Em toda proteína é sempre uma enzima. Aminoácido é a sua menor parte, e no carbono central estarão ligados um radical que varia de 1 a 20, carboxílio, hidrogênio e amina. O aminoácido feito pelo organismo é conhecido como sendo natural. Se o aminoácido tiver que ser ingerido, o aminoácido é chamado essencial. São necessários para formar a proteína. Vários aminoácidos então ligados, que variando em ordem, tipo e quantidade, já vão formando a proteína de verdade. A ligação peptídica aparece, ligando dois aminoácidos, atravessa a amina de um carboxila do outro. Na ligação perda de água acontece. Toda enzima será sempre proteína. Em toda proteína é sempre uma enzima. Toda enzima será sempre proteína. Em toda proteína é sempre uma enzima. Para a proteína a estrutura é importante, e alterações podem romper as ligações, e talvez ela não atue como antes. Temperatura e pH desnaturantes. Tem a primária, secundária e terciária, o linear, helicoidal e globular. Várias cadeias numa forma agrupada, de quaternária a estrutura é chamada. E a enzima, que também é proteína, aumenta a velocidade das reações, seu centro ativo se ligando ao substrato, abaixa a energia de ativação. Sistema-chave e fechadura se combina, e o substrato é encaixado no enzima, e como exemplo degradando proteína. A protease, que também é uma enzima. Toda enzima será sempre proteína. Em toda proteína é sempre uma enzima. Toda enzima será sempre proteína. Em toda proteína é sempre uma enzima. Aí, você viu que nós temos vários tipos de proteínas com várias funções. Fique ligado. Bom, depois da gente passar esse vídeo para o aluno, né, a gente vai estar fazendo o segundo momento, né, que será uma aula prática, onde eles vão estar fazendo o quê? Vão estar representando essa estrutura das proteínas. No caso, eles vão utilizar pequenas bolinhas de isopor, que vão ser os aminoácidos, tá? E os palitos de dente, que vão ser as ligações que o aminoácido vai ter entre um e outro, tá? Nessa aula, os alunos poderão entender como que é representada a estrutura dessas proteínas. Ou seja, pode ser reta, meia curvada, tá? Então, vai ser de várias formas, certo? Na terceira aula, iremos apresentar as funções das proteínas.
Geralmente, as proteínas são abordadas como moléculas orgânicas, junto com os carboidratos e os lipídios. Assim, são considerados um grupo de moléculas que desempenham as funções programadas pelo código genético. Por isso, são considerados como tijolinhos da vida, focando apenas sua função constitutiva. Porém, é necessário entender-se que as proteínas estão mais interligadas ao DNA que as demais moléculas, pois regulam a produção e expressão deste. Assim, para ficar claro, será listado no quadro negro todas as funções das proteínas, acrescidas das funções de regulação e de produção do DNA. Na quarta aula, a gente vai ter algumas atividades sobre as proteínas, né? Como que vai ser essa atividade? Será como uma forma de revisão do que foi abordado, do conteúdo já visto pelos alunos, tá? E neste questionário, os alunos poderão estar tirando dúvidas, alguma coisa assim que tiver ainda de extraírem, né, que tiverem de dúvidas do conteúdo. Será entregue uma folha para cada um deles, uma folha avulsa, onde vai conter 10 questões, tá? Discursivas e objetivas, e eles vão poder estar tirando a dúvida dentro das questões relacionadas ao conteúdo. Depois vem os recursos didáticos. O que a gente vai utilizar para esta aula? Quadro e giz, data show, slides e vídeos explicativos, textos e atividades impressos, bolinha de isopor e palito de dente. No caso, é a 7ª estrutura do planejamento. A 8ª é a avaliação. Como que será essa avaliação? Essa será realizada por meio das discussões e das participações da turma. Por meio da mesma se dará quando os alunos destacarem a importância das proteínas para a vida dos seres vivos, tá? Eles também conseguirem descrever sua estrutura e funções, inclusive o seu papel no controle da produção e expressão do material genético. Também os alunos serão avaliados quando reconhecerem, quando conseguirem reconhecer as proteínas como um dos principais componentes químicos formadores dos seres vivos, como também as funções deste, tá? No processo da vida. Enfim, a avaliação será diagnóstica e formativa, tá? Pois avaliará-se o aprendizado do aluno durante cada aula, ou seja, cada momento será avaliado pelo professor. Para a verificação de aprendizagem, será disponibilizado um questionário com 10 questões, no caso da quarta aula, onde os alunos responderão segundo o que aprenderam, segundo o que eles entenderam do conteúdo. Aqui a gente tem algumas bibliografias que foram utilizadas para a elaboração desse plano, tá? No caso da estrutura do planejamento, seria a 9ª, a gente subdividiu ela, no caso, em 2, como básica e também como complementar, tá? Alguns textos, links que foram pesquisados para eu e a Nilma fazermos esse plano de aula. Aqui são alguns anexos que a gente colocou do que vai ser trabalhado dentro das aulas. No caso desse aqui, anexa o que no caso as proteínas, a importância, será trabalhado no primeiro momento, na primeira aula, tá? As funções dela também, que vai ser passado aqui. Esse estudo dirigido aqui, no caso, já vai ser na quarta aula, que são as questões que os alunos vão estar respondendo, tá? São 10 questões. Aqui já são o gabarito das questões que a gente colocou. A 10 nós não colocamos resposta, porque ela é uma resposta pessoal, então é de acordo com o que cada aluno entender. Esse planejamento a gente fez de acordo com os PCNs+, né? Que a gente abordou 2 temas, né? O primeiro foi expressão e comunicação e o outro foi investigação e compreensão. No expressão e comunicação, a gente pegou o subtema lá de análise e interpretação de texto de outras comunicações da ciência e da tecnologia. Ele está na página 36 do PCN+, tá? Que está disponibilizado na plataforma. Bom, dentro desse, o objetivo em biologia é utilizar diferentes meios, tá? No caso de observação por instrumento ou
também à vista desarmada, experimentação, pesquisas bibliográficas, entrevista, leitura de texto ou de resenhas, trabalhos científicos ou de divulgação, para que durante esse processo o aluno ele possa ter informações sobre fenômenos biológicos, tá? Características do meio ambiente, dos seres vivos e também de suas interações estabelecidas em seus habitats. Nesse caso desse tema aqui, eu e a Nilma, a gente utilizou alguns deles, que no caso são esses que está de vermelho. Foi a experimentação, com o experimento que a gente faz lá na terceira aula, após o vídeo, tá? A leitura de texto, que a gente realiza também na primeira aula e depois na terceira aula, onde os alunos vão reproduzir, vão escrever no quadro, tá? E as pesquisas bibliográficas, a gente vai estar pedindo para esses alunos estar pesquisando mais, tá indo a fundo, e também as que a gente fez no percorrer desse planejamento. Investigação e compreensão. Poderá ser feito modelos explicativos e representativos, que tem na página 39 do PCN+, que é desenvolver modelos explicativos sobre o funcionamento dos sistemas vivos, como as trocas realizadas pelas células e pelos organismos, a obtenção e a circulação de nutrientes nos animais e nos vegetais. Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interáreas, também na página 39 do PCN+. Relacionar conceito de biologia com os de outras ciências, como os conhecimentos físicos e químicos, para entender processos como os referentes à origem e à evolução da vida e do universo, ou o fluxo da energia nos sistemas biológicos. Os conhecimentos geográficos e históricos para compreender a preservação ou a destruição dos ambientes naturais, e mesmo para compreender a produção do próprio conhecimento biológico. Lembrando que o desenvolver modelos explicativos e relacionar conceitos tem a ver com o que a gente está trabalhando dentro dos objetivos, né? Lá no PCN ele favorece isso para a gente. Bom, nesse caso aqui, desenvolver modelos, o que a gente vai estar trabalhando, o que a gente vai estar vendo com esses alunos? Como que ocorre o funcionamento do sistema vivo, né? No caso seria das proteínas, tá? Realizadas nas trocas pelas células, e também a obtenção desses nutrientes. Então, como que as proteínas fazem para se autonutrirem e para se formarem, para formarem outras proteínas dentro do organismo. E com isso, os alunos também vão estar relacionando esse conteúdo de biologia com os processos que a gente pode considerar dos conhecimentos físicos e químicos realizados dentro da proteína, tá? Que são os processos aí referente à busca de energia, a gasto de energia, que essas proteínas vão estar exercendo dentro do corpo do ser vivo, né? No caso, o ser humano ou algo assim.